Momento muito sério esse, a gente precisa ter uma conversa séria hoje aqui. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Diga ao Senhor: Senhor, fale comigo. Fale comigo por meio da Tua palavra. Me orienta, Jesus, me orienta. Ore ao Senhor agora. Senhor, nesse momento, Pai, nós vamos entregar a Tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor ministrou, ó Pai, no nosso coração. E eu te peço, meu Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia dos Teus filhos e filhas. Senhor, é um momento de entrega total. É um momento de entrega, Senhor, genuína. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Fale comigo como o Senhor falou pela manhã, como o Senhor tem falado, Senhor, à luz dos dias que se passa, e eu tenho visto e sentido o Teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor. Cuida da Tua igreja, ministra sobre os Teus filhos, em o nome de Jesus. Amém e amém. A tua Bíblia aberta, por favor, em Marcos 4:35. Marcos 4:35. Você que não trouxe a tua Bíblia, acompanha na projeção, por favor. Aleluia. Diz assim a Sagrada Escritura: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não se importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se assentem, por favor. Aleluia. O tema da palavra que Deus ministrou no meu coração é os 3 questionamentos em meio à tempestade. Os 3 questionamentos em meio à tempestade. Talvez você já ouviu várias vezes palavras, sermões em cima deste texto. Mas o Senhor, Ele colocou algo que eu preciso ser fiel e te entregar nesta noite ao teu coração. E eu tenho certeza que vai ser relevante. E você sairá daqui melhor do que você entrou. Você pode ter certeza disso. Amém? Amém? Aleluia. Jesus está no controle. Amém? Jesus está no controle. Se acalme. Há uma afirmação de que Jesus disse que é necessário ir para outra margem. Eles só estão em alto mar porque Jesus disse: eu fiz uma série de sermões aqui, de parábolas. Capítulo 4 de Marcos, se você começar a ler, você vai ver pelo menos 4 parábolas, Jesus ensinando o povo, Jesus de cedo até de tarde, quase noite, Ele ensinando o povo, e Ele está cansado, exausto agora. E Jesus diz aos discípulos: nós não vamos voltar para Cafarnaum, nós vamos atravessar o mar
e importa que nós cheguemos até a região de Gadara. Você sabe o que aconteceu lá em Gadara? Você lembra do endemoniado gadareno que fazia atrocidades na cidade? Ele andava nos sepulcros nu, acorrentavam ele e ele quebrava as correntes. Tanto demônio que ele tinha. Era uma legião de demônios que possuía aquele jovem. Mas isso é outra pregação. Que nós temos que entender que Jesus disse: olha, nós, depois de um dia todo de ministrações, de ensinamento, de curas, de milagres, eu vou pregar para o povo e depois eu vou curar todo mundo. Eu vou descansar um pouco na embarcação enquanto a gente atravessa, e vocês me levam para outra margem. É necessário chegar na outra margem. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida desde já, que eu sinto de liberar. Não senti de liberar cedo, mas o Senhor me mandou liberar agora. É necessário concluir o que Deus falou que iria acontecer. Então a palavra profética é essa. Lá vai, querido, toma posse. O Senhor está te dizendo: vai chegar do outro lado. Os planos, os propósitos, os projetos de Deus na tua vida serão concluídos, porque Ele quer desta forma, e nada irá impedir, nada. Vai acontecer, vai acontecer. Você não é um projeto falido. Você não é um projeto, não acabou. Jesus está dizendo: vai acontecer. E existem, queridos, 4 verdades sobre tempestades. Depois eu vou entrar na questão dos 3 questionamentos, mas a gente precisa entender a questão essas questões dessas 4 verdades sobre tempestades. Eu queria que você me acompanhasse, por favor. A primeira verdade é que as tempestades são inevitáveis. Você pode repetir isso? Inevitáveis? A tempestade chega para todos, para os do palácio e para os do barraco de tábua. A tempestade chega aos inteligentes e aos iletrados, aos cultos e iletrados. A tempestade é uma situação que não tem como se blindar. Não tem como se blindar da tempestade. Ela é inevitável. Você pode estar seguro num dado momento, você pode ter feito todo um planejamento, mas de repente vem a tempestade. Não tem como se blindar da tempestade, seja você quem for, seja um homem de oração, uma mulher de jejum, seja uma mulher canela de fogo, seja você quem for, não tem como se blindar das tempestades. É inevitável as tempestades, seja você novo, seja você velho, seja pastor, seja leigo, é inevitável as tempestades. A primeira verdade é que ela é inevitável. A segunda verdade é que ela é imprevisível. Você pode repetir isso comigo? Imprevisível? Ela vem de súbito, não agenda horário, não marca horário, de repente chega sem aviso prévio. De manhã você pode estar bem e no mesmo dia ir dormir com o rosto banhado de lágrima. Na mesma semana que começou tudo bem, na segunda, no domingo, na sexta-feira, no sábado, você está um caos a tua vida. É imprevisível. É um acidente, é uma doença, é uma discussão traumática, é um luto doloroso de repente, é uma perda financeira radical, e isso tudo vira a tua vida de ponta cabeça. As tempestades, em primeiro lugar, são inevitáveis. Em segundo lugar, elas são imprevisíveis. Em terceiro lugar, as tempestades são inadministráveis. Você pode repetir isso? Inadministráveis?
Enrolou, falou em línguas, né, irmão? Shai. The king, the power, the never. Repita comigo então: inadministráveis. Não dá para administrar. The king. Foge do controle. Talvez você tenha a tua vida toda regradinha, toda numa planilha de Excel. Talvez você tenha a tua vida toda sobrando todo mês lá R$1.000 para você guardar na poupança, para investir. Mas de repente você não administra algo que se chama tempestade da vida. Foge do controle. Você quer a esquerda, mas vai para a direita. Você quer avançar, mas recua. Você quer subir, mas desce. O fácil se torna complicado, se torna difícil. Aquele filho que você criou com tanto carinho, aquele casamento que você prezou com tanto amor, dedicou tanto amor, derramou tanto amor, de repente você não está administrando mais o filho. De repente você não administra mais o casamento. De repente fugiu tudo do controle. Se tem uma coisa que tempestades são na nossa vida, são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são inadministráveis. Mas eu aprendi algo com as tempestades. Quarto, elas são pedagógicas. E quando eu falo de pedagogia, eu estou falando de ensinamento. Quando eu estou falando que a tempestade ela é pedagógica, eu estou falando que por mais terrível, ela não foge do controle do meu Deus. Pode ter fugido do meu controle, pode ter fugido da palma da minha mão. Eu posso ter perdido as rédeas. Esposa, assim te diz o Senhor. Aleluia. Empresário, assim te diz o Senhor. Mãe, pai, assim te diz o Senhor. Esposo, assim te diz o Senhor. Fugiu do teu controle, ficou inadministrável para você, ficou imprevisível para você, mas eu continuo no controle. Aplauda Jesus, aleluia. Elas são pedagógicas, porque ela não foge do controle de Deus. Elas ensinam. As tempestades, elas criam um sistema de defesa forte. Você já viu aquela mãe raiz que fala assim, quando o filho vai para o sítio, solta ele na terra. Quantos foram criados aqui pisando no chão de barro e comendo barro? Eu comi tanto barro na minha vida, irmão. E a minha mãe olhava e falava, olha que gracinha a avó Dita, a dona Dita, olha que moleque catarrentinho, que gracinha, bonitinho ali, barro junto, uma coisa de louco. Você já jantou? Mas por que muitos pais fazem isso quando vai para a terra? E o moleque pega bicho de pé, fica naquele rolo, fala assim, para criar resistência. Mas meu filho vai andar de ônibus, não tem problema. Vai andar a pé, precisa dar valor. Mas vai pisar no chão, meu Deus, ele é Nutelinha. Não, vai pisar no chão. Mas está comendo terra, passa manteiga. Tem problema não. Para criar resistência. É um exemplo que eu estou te dando para quebrar gelo, mas entenda, as tempestades elas criam resistência. Você passou por uma prova difícil. Alguém vai chegar um dia para você falando que não está suportando passar pela mesma prova que você passou. Você vai dizer o seguinte:
Ah, você não sabe o que está falando. Aleluia. Eu era um derrotado, eu era um viciado, eu era alguém que não tinha esperança e era inútil para a sociedade, eu era excluído, mas Jesus me resgatou. Eu passei pela prova, eu passei por esta situação, e você também vai passar. Tenha fé, Deus está no controle. Aleluia. Hoje você está resistindo a muita coisa, porque você suportou o processo, porque você pisou no chão quando era criança, aleluia, e você criou resistência, espiritualmente falando, é claro. As tempestades geram resistência. Os discípulos nunca mais foram os mesmos quando eles passavam pela mesma situação em alto mar. Eles aprenderam. Jesus não está mais aqui, Ele subiu ao céu, e nós estamos aqui pescando. Esse vento está vindo contra nós. Ao invés de tirar a água do barco, se Ele fez, eu também posso fazer. Tempestades são pedagógicas. Você lembra aquela crise financeira? Você lembra aquela crise no casamento? Você lembra, talvez você esteja passando por isso hoje. Você lembra aquela crise familiar? Você lembra, aleluia, daquele processo difícil de ruptura, aquele luto difícil que você viveu? Pois é pedagógico. Hoje você está com a tua cabeça erguida na casa de Deus, glorificando o nome dEle e dizendo: eu passei, porque Deus foi comigo. E você pode orientar alguém, aconselhar alguém e dizer: Deus vai te ajudar, acalma, porque vai passar. Quantos creem nisso, digam amém. Repita comigo: as tempestades são inevitáveis. Não, fala só: inevitável, imprevisível, inadministráveis e pedagógicas. Fala para o teu irmão de lado: tempestade é pedagógica, ela ensina. Olha para mim, por favor. Como você vai se lembrar da fase que você está vivendo hoje, ou que você viveu alguns dias daqui a 10 anos? Jesus estava dormindo na popa do barco. Imagine você o dia todo ensinando, cansado, curando as pessoas, ensinando. Agora Jesus diz: olha, convém que nós vamos para outra margem. Jesus: eu não vou voltar para casa para descansar, não. Eu descanso no barco. Vocês não fizeram tantas coisas como eu fiz, então vocês estão mais descansados do que eu. Vocês são experientes na pesca, vocês são experientes no meio do mar, e vocês podem remar até o outro lado. Me levem, por favor. Tem algo que vocês não sabem, mas precisa acontecer uma revolução na região de Decápolis. Para ser mais sincero, para ser mais exato, começando por Gadara, que fazia parte das 10 regiões ali de Decápolis. Então eu preciso chegar na outra margem. Eu preciso chegar na outra margem. Tem uma região lá que está totalmente entregue a Satanás, e a gente precisa resolver algumas coisas ali. Aleluia. Jesus entra no barco e eles começam a ir para o outro lado da margem. Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos, só para a gente contextualizar, olhe para mim, por favor. Eles tinham habilidade com o mar. Tudo que você imaginar. Eles tinham perícia para retornar para a praia, para seguir adiante, para dizer: não, essa é uma marola apenas, é um vento fraco. Vamos continuar aqui que o vento já passa. A maioria deles saíram da região da Galileia. E a região da Galileia era conhecida como uma indústria pesqueira. E Pedro e André, eles eram expert nisso. Agora, querido,
Mas os discípulos se veem acuados por uma tempestade inesperada. Alguns historiadores, alguns eruditos, eles dizem que essa tempestade foi causada pelo tinhoso lá do outro lado da praia. Eu não sou dessa linha, mas eu preciso compartilhar com você uma ideia. Essa ideia de que a própria legião de demônios queria evitar que Jesus chegasse do outro lado. E eles usam o seguinte argumento: os discípulos eram experientes no meio do mar. Por que que eles não conseguiram controlar a situação? Por que que eles se desesperaram ao ponto de pedir ajuda para Jesus? Esse é o argumento que eles usam. Eu prefiro crer, irmãos, que essa tempestade ela surgiu, aleluia, de uma forma inusitada, inesperada, incontrolável, inevitável, como eu já disse, para que o nome do Senhor fosse glorificado de todas as formas, seja espírito maligno que tenha causado ou fenômeno da natureza, independente. Aleluia. Agora, querido, a primeira pergunta, eu disse que o tema desta mensagem é os 3 questionamentos em meio à tempestade. O primeiro questionamento é feito pelos discípulos em tom de censura. E o questionamento é o seguinte: os discípulos acordaram Jesus no verso 38 do capítulo 4. Eles acordaram Jesus e clamaram. Ou seja, clamor aqui é um ato de desespero. Quando a gente diz, olha, clame ao Senhor, nós estamos dizendo, se desespere pelo Senhor, clame a Ele. Os discípulos estão desesperados e fazem a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Eles não estão dizendo para Jesus, coloca o verso 38 para mim aí, minha filha. Eles não estão dizendo para Jesus, mestre, levanta a mão e acalma o vento. Não, eles estão acordando Jesus, eu estou conjecturando, tá? Com um baldinho na mão, dizendo para Jesus, mestre, o Senhor não vai ajudar a gente, o Senhor não vai ajudar a tirar água, porque eles tinham visto morto ressuscitar, cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, multiplicação de pão e peixe. Eles tinham visto tudo isso, só não tinham visto ainda o poder de Jesus sobre a natureza. Então eles estão chamando Jesus para Jesus ajudá-los a conter o problema que eles estão enfrentando. Jesus não repreende eles de imediato. Jesus primeiro resolve o problema. Eu estou aqui profetizando no nome de Jesus. Eu estou profetizando no nome de Jesus que Jesus vai resolver o problema em primeiro lugar. Ele vai resolver essa situação em primeiro lugar. Depois ele vai conversar com você. Preste atenção nisso, por favor. Eles estão desesperados, pedindo ajuda para Jesus. Mas essa ajuda, ela vem num tom de sentença, um tom de censura. Onde já se viu nós aqui desesperados, nós vamos morrer, vamos afundar, e você consegue dormir com um barulho desse? Você consegue descansar em meio à tempestade? Eu esperava, glória a Deus, de pelo menos uma pessoa. Você consegue descansar em meio à tempestade? Pois é, Jesus é Deus, e a palavra do Senhor diz no livro de Jeremias que Ele faz o seu caminho no meio da tormenta, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele é o quarto homem da fornalha, a fornalha queimando, e ele estava lá. Ele é, aleluia, o anjo que fechou a boca do leão na cova de Daniel. Ele é aquele, aleluia, que abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. Ele é a rocha que deu água para o povo ali no deserto. Ele é o maná que desceu do céu. Ele é.
Exalte a supremacia de Cristo. Irmã Bia, Jesus dormindo, e o vento batendo no barco, enchendo de água, e Jesus dormindo, tranquilo. O que se passa na cabeça de Jesus quando ele vai dormir? Eles viram tantos sinais e maravilha, que se vier uma tempestade, eles vão ter tanta fé, que eles vão repreender a tempestade. Não é o que acontece. Eles acordam Jesus do seu sono, Jesus se levanta, é repreendido por alguém. Eu imagino que é o... Quem? Toma esse baldinho. Jesus não precisa da tua ajuda para resolver os problemas. Jesus não precisa dos seus baldinhos para resolver o problema. Às vezes você quer pegar Jesus, senta aqui no cantinho do pensamento, que eu preciso falar com você, Jesus. Olha, é assim que você vai fazer. Você vai pegar, você vai trazer ele de volta em 3 dias. Você vai colocar a minha conta no azul, porque só está no vermelho faz 1 ano, e eu recebi a promessa que ela vai ficar no azul. Jesus, você precisa aprender, viu? Jesus não precisa de baldinhos para tirar a água do barco. Talvez o teu barco está cheio de água, eu não sei. O barco do casamento, o barco da saúde, o barco financeiro, talvez está cheio de água. Você está afundando numa área da tua vida. Jesus está dizendo assim para essa tempestade na tua vida hoje: você recebe isso? Acalma-te, vento, cala-te, tempestade. O meu filho não vai afundar, a minha filha não vai afundar. Eu estou no barco junto com ele e nada vai acontecer. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Aleluia. Fala para alguém do teu lado: calma, Jesus está aí com você. Fala para alguém. Então a primeira pergunta é em tom de censura: mestre, você não se importa que nós pereçamos? Os discípulos fazem a nossa pergunta em meio à tempestade: onde está Deus? Cadê que essa prova não passa? Cadê que a bênção não chega? Estou dando. Onde está Deus? Que os meus pais vivem em pé de guerra, que a minha casa está ruindo, que eu não consigo me libertar da pornografia, que eu não consigo me libertar desse vício maldito. Onde está Deus? Eu estou pedindo e nada acontece. Os discípulos, em tom de censura, em tom de crítica, eles questionam a Jesus. Eles fazem a nossa pergunta no meio da tempestade. É a angústia, é a vulnerabilidade, a fraqueza. Alguém diante de um problema que fugiu do controle, uma doença, do casamento, num vício. A gente até entende a tempestade que Deus mandou para Jonas. Você lembra de Jonas? Jonas, enquanto ele estava desobedecendo, indo para Tarsis, Deus mandou ele para Nínive. Deus mandou ele para a direita, ele foi para a esquerda. A gente até entende a tempestade que Deus mandou para Jonas, para que Jonas corrigisse a rota. Você sabe o que aconteceu? Porque foi uma tempestade gerada pela desobediência. Mas aqui Deus está dentro do barco. Jesus está dentro do barco. E eles não pecaram, eles não obedeceram.
E acontece isso com gente boa, acontece isso com dizimista, acontece isso com gente de jejum e oração. Acontece, a tempestade vem. A tua justificativa não pode ser: eu sou fiel e o Senhor disse que está comigo, por que está acontecendo? Não. O teu argumento deveria ser: no dia bom ou no dia mau, amém, louvado seja o nome do Senhor. Seja com tempestade ou seja com calmaria, louvado seja o nome do Senhor. Em todo tempo, louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando uma geração que não censura, não critica. Deus está levantando uma geração que entende, aleluias, que o mais importante é ter Ele dentro da casa, é ter Ele no casamento, é ter Ele dentro da embarcação. Deus é contigo. Você crê nessa palavra? Chacoalhe alguém do teu lado e diz: Deus é contigo. Olhe para mim, por favor. Ao nosso ver, na nossa interpretação, irmão, a gente está achando que Deus está demorando. Há momentos que a demora de Deus nos aflige mais do que o problema. O problema já está lá instalado. Mas agora eu tenho Deus, por que Ele não resolve? É contraditório para mim que tenho Deus. Como Ele pode estar dormindo? Como Ele pode estar comigo? Como o pastor diz, como a palavra diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Como Ele pode estar conosco se eu passo por tudo isso? O problema não é esse. Entenda, no capítulo 11 de João, a palavra do Senhor narra para nós que Jesus recebe a notícia no primeiro dia de enfermidade de Lázaro. Lázaro está enfermo e está todo mundo imaginando o seguinte: ele vai morrer com essa enfermidade porque está matando todo mundo que tem esse tipo de febre, esse tipo de morre. Então faz o seguinte: ele tem um amigo chamado Jesus. Ele não é irmão, ele não é parente, mas ele é amigo de Jesus. E eu tenho certeza que esse grau de afinidade deles, quando Jesus ouvir que é Lázaro, ele vai vir correndo. A palavra do Senhor diz que Jesus recebe a notícia e ele demora 4 dias para ir até Betânia. Quantos dias? Quando ele chega em Betânia, Marta já vem questionando e dizendo: agora? Meu irmão já está morto. Já fazem 4 dias, já cheira mal. Agora? Eu pedi para chamar você no primeiro dia que ele ficou enfermo. Eu pedi para chamar você quando ainda tinha oportunidade, porque nós sabemos que você cura os enfermos. Nós temos conhecimento que você restaura a saúde do coxo, levanta o coxo, o paralítico. Então por isso que nós te chamamos no primeiro dia. Agora é tarde. O que Jesus disse? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não diz: eu fui, eu não serei. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele chega em Betânia, ele faz uma oração e agradece a Deus, porque Deus já tinha dado a resposta. Pai, muito obrigado, porque eu bem sei que tu me ouves. Manda tirar a pedra. Mas já faz 4 dias. Manda tirar a pedra.
Eu não chego tarde, eu não atraso, eu não adianto. Manda tirar a pedra. Mas era para você vir no primeiro dia, era para você ter me socorrido lá no começo. Não é tarde, eu estou aqui, manda tirar a pedra. Mas eu orei, mas eu busquei, mas eu consagrei. Manda tirar a pedra. Hoje uma pedra será removida desta situação e vai ressuscitar. Você crê nisso? Levanta a tua mão e dá glória a Deus aí, aleluia. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. O que você vai fazer? Espera. Eu estou no barco. Não se desespere, eu estou aqui. Você precisa sentir Jesus perto e precisa confiar nele. Jesus manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. O morto ouve a voz de Deus. Há um movimento no seio de Abraão lá embaixo. Ninguém sabe o que está acontecendo lá no seio de Abraão, que era o paraíso da época. Por quê, pastor? Alguma coisa está acontecendo, porque aquele que veio aqui para morar no seio de Abraão, aqui no paraíso, está sendo devolvido à vida lá no lado de cima. Eu quero te dizer algo no nome de Jesus. Tem coisas que você não viu ainda escrita na palavra. Tem coisas que você ainda não ouviu de testemunhos, que Jesus vai realizar na tua vida. Tem coisas que você não ouviu ainda. Tem coisas inesperadas que você não ouviu ainda. Tem situações, tem portas para abrir que você nunca ouviu que elas poderiam se abrir. É isso que está programado no céu para a tua vida. Você recebe? Deus está dizendo: eu ainda não me manifestei como não me manifestei a ninguém, mas vou me manifestar a você. Aleluia. Eu vou me manifestar na tua causa. Aleluia. Então a primeira pergunta é em tom de censura. Se Jesus pudesse dizer para eles: vocês não sabem quem eu sou. Antes que existisse o mundo, eu sou. A composição química da terra, a composição química da água, o surgimento do vento, o oxigênio que vocês respiram, que caia um temor sobre as igrejas por causa do eu sou. Que caia um temor na igreja por causa do eu sou. Jesus estava lá, aleluias, quando você foi formado naquele jardim. A composição, aleluia, de cada coisa, Ele estava lá, autenticando, colocando a digital dele e dizendo: eu sou, eu sei a composição desse vento, por isso que eu dou a ordem a Ele e Ele obedece. Aleluia. A segunda pergunta, depois de tudo estabilizado, aí é hora de ter um diálogo. Agora sou eu que vou colocar vocês no cantinho do pensamento. Olha para mim, por favor, eu estou terminando. Agora sou eu que vou colocar vocês no cantinho do pensamento. Senta aí, que eu quero conversar com vocês. A segunda pergunta está no verso 40 do capítulo 4. Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? O que Jesus está dizendo, irmãos? Depois de tudo que vocês viram, depois de tudo que vocês passaram junto comigo, depois de tantos sinais e maravilhas, vocês não têm fé? Estenda sua mão, por favor, assim. O que vai precisar acontecer para a tua fé ser ativada? O que vai precisar acontecer para você animar a tua fé e acreditar em Deus? Ele vai resolver.
mas você precisa ativar a tua fé. Receba a fé. Receba o ativamento da tua fé nesta noite, em o nome de Jesus. Você vai suportar essa tempestade, você vai passar dando glória a Deus, você vai sofrer crise de abstinência, você vai passar e Deus vai ser contigo. Você é um homem fiel, você é uma mulher maravilhosa, Deus é contigo. Já tem gente ali sentindo a presença de Deus, aleluia, da liberdade, querido, aleluia. Olhe para mim, por favor, porque nada iria acontecer, e isto era fato, porque Jesus fez uma promessa. Ele fez uma promessa. Qual é a promessa? Nós vamos atravessar do outro lado, e vocês vão comigo. Vocês precisam ver o poder de Deus agindo contra as forças das trevas. Vocês vão ter uma aula prática do que é o poder de Deus. Então é necessário nós irmos para outra margem. Lá na outra margem, aprendizado. Aleluia. Lá na outra margem, vocês vão visualizar o que é o poder de Deus. Então, há uma promessa aqui. Se você está debaixo de uma promessa, pode ser governo, pode ser demônio, pode ser o que for. Eu sei muito bem do que eu estou falando, irmã Juliana. Eu estou debaixo de uma promessa, dando sequência naquilo que Deus disse que iria acontecer por meio da minha vida, como instrumento de Deus. Eu não sou nada, mas Deus me escolheu para fazer uma grande obra. E quando tentaram me decapitar, quando tentaram me matar, me enterrar, aleluia, tentaram contra o próprio Deus e não contra mim. Porque se for necessário, Ele ressuscita o morto para dar testemunho dEle. Eu vou repetir isso aqui. Se for necessário, Ele vai ressuscitar para, aleluia, fazer com que o nome dEle seja glorificado através da vida do morto. Então não importa como você está agora, o importante é como você vai receber esta palavra e reativar a tua fé. Seja renovado nessa noite, receba fogo do céu na tua vida nessa noite, aleluia. Então, se Ele disse que vai atravessar do outro lado, pode ter certeza. Se Ele disse que você iria vencer, pode ter certeza. Se Ele disse que ia acontecer com você algo, pode ter certeza que vai acontecer. Se Ele disse que você seria bem sucedido na direita e na esquerda, pode ter certeza que vai acontecer. Se Ele disse que você seria um pregador da palavra, pode ter certeza que vai acontecer. Se Ele disse que te usaria nos dons espirituais, pode ter certeza que vai acontecer. Não enterre o teu dom, não jogue fora aquilo que Deus te deu. Eu vou entregar tudo aqui, eu estou terminando. Aleluia. Terceira pergunta, e eu encerro aqui, para dedicar um tempo à busca. A terceira pergunta, Marcos 4:41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como diz os jovens hoje em dia, Jesus deu uma chamada monstra neles. Vocês não têm fé? Onde já se viu? Vocês estão vendo tanta coisa, e vocês estão com medo de uma marolinha? Jesus, a gente quase foi engolido. Não me questiona, eu estou falando, vocês precisam ter mais fé. Vocês estão andando comigo, e por causa de uma tempestade, Jesus chama a atenção um monstro dele. Eles estão assim, ó. Eles não estão ouvindo o que Jesus está falando.
Como diz um erudito, eles estão embasbacados com a situação. Eles estão maravilhados, Alex. Eles estão, ele falando, chamando a atenção, e eles gostando da chamada de atenção. Eles nunca viram aquilo. Para você ter ideia do tamanho da tempestade. Do poder daquela tempestade. Ele aquieta a tempestade, manda calar a boca. A tempestade obedece, porque ele tem controle sobre tudo. E eles fazem uma pergunta entre si: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu não sei porque às vezes nós temos dúvida. A coisa mais maravilhosa que existe é servir a Deus. Porque nós poderíamos estar servindo outros deuses, servindo guias mortos, deuses mortos, mas nós servimos o Deus vivo. Eu não sei porque a esposa se desespera tanto, o esposo se desespera tanto com uma situação. Eu não sei porque o pai, a mãe se desespera. Eu não sei porque o empresário se desespera. Porque você serve um Deus que tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Mas o que eu faço com essa informação, pastor? Confia que Ele está no barco. Confia, a partir de hoje, aleluias, viva intensamente a presença de Deus na embarcação. O que está acontecendo com a gente? A gente está ficando cada vez mais incrédulo. Mas pastor, por que o senhor diz isso? Porque cada vez mais nós confiamos na força do nosso braço. Nós confiamos no nosso intelecto e na nossa capacidade. Por quê? Como o senhor chega a essa conclusão? Porque a maioria dos problemas que eu ajudo as pessoas a resolverem é porque elas não oram. É porque elas não se submetem a uma vida de jejum e de oração, uma vida de relacionamento com Deus. A menor tempestade, a pessoa já se desespera. O irmão Gilvan está aí. O irmão Gilvan está lá fora trabalhando. Hoje cedo ele contou um testemunho aqui. Um dia, há uns 4 anos, Duda, uns 4 anos atrás, o Benício estava para nascer. A Duda, esposa do Gilvan, ela teve uma gravidez complicada. E agora o médico estava dizendo o seguinte, dizendo com essas palavras: infelizmente nós vamos, se prepare para o pior, porque provavelmente nós vamos perder os dois. Ele entrou num desespero num dado momento, mas aí ele resolveu me ligar. Eu estava numa campanha de oração na igreja. Campanha de oração. Estava na igreja. E eu falei para ele: vem aqui para a igreja. Eu vou orar por você. E Jesus vai dar vitória. Hoje cedo ele contou esse testemunho, ele está ali. Irmãos, quando Jesus estiver no barco, não vai morrer ninguém, viu? E foi o que aconteceu com a Duda e o Benício. Nós oramos ali naquela noite. Eu e o Gilvan sentimos que o anjo do Senhor, o Jeová Rafá, o anjo de cura, visitou aquela UTI. E nasceu saudável o Benício, e permaneceu viva. O Senhor preservou em vida, aleluia, a Duda. Hoje ela é diaconisa aqui na igreja. Um dia Deus disse para o Alex, lá no Albert Einstein: você não vai morrer não, gordão. Ele está lá hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Era para transplantar do coração, estava morrendo. Hoje ele fica tentando a Deus com gordura, açúcar. Eu nunca vi igual. Mas está ali para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus está no barco com você.
Aleluia, os improváveis, aleluia, são aqueles, aleluia, que foram excluídos por todos, aqueles que não tiveram crédito de ninguém, mas eles resolveram confiar em Deus, resolveram confiar no Todo-Poderoso, e hoje estão aí para testemunhar, aleluia. Você vai testemunhar no nome de Jesus. Fique de pé, por favor.